Deixa eu descer aqui. A Karine, isso, pensamento intrusivo, medo do nada, vontade de chorar. Vontade de chorar. Mas daí a gente poderia colocar mais expansivo do que somente chorar. Sempre acordo com muito medo. Olha a Karine. É legal a gente trazer as experiências de vocês. Mas essa questão sobre o emocional, né? Porque assim, às vezes eu me sinto com raiva do nada. Então são sentimentos do nada, vamos por assim. Ou mudanças de humor do nada. Mas eu vou pôr sentimentos do nada. Começa a ficar muito brava do nada. Triste, depressivo, chorão, chorona. Começa a vir uns sentimentos, tipo de desistir da vida, do nada, assim, sabe? Muito bom a gente observar isso. Fome compulsiva ou sem fome alguma. Eita. Referente à fome, deixa eu ver se eu lembro. É porque assim, eu ainda não peguei e dizer assim, tu tá comendo um monte por conta desse obsessor. Aí a fome ela já é uma consequência. Porque como a fome, comer demais ou comer de menos, ele é muito específico das pessoas de acordo com o que está acontecendo com o emocional delas. Tem pessoas que se tá preocupado ou triste alguma coisa não come. Tem outras pessoas que comem muito. Às vezes não é questão de obsessor, é questão do que está acontecendo com a pessoa. Mas às vezes a pessoa está em estado obsessivo e começa com uma ansiedade e aí começa a comer bastante. Também tem isso. Compulsões. Vamos colocar assim então? Compulsões. Anete, boa tarde, boa tarde. Seja muito bem-vinda, Anete. Um osso triangular nas costas, a escápula. Ah, tá. E onde é que fica isso? As costas em cima, embaixo. A escápula. A Beth, no Pilates se faz exercício para a escápula. A Elisete, eu escuto sempre zumbidos bem fininhos. A Gratidão Lina tá seguindo a gente. A Maria, eles conseguem enganar a gente quanto à energia? Olha, quanto à energia, eles podem, mas aí não é, eles não vão usar só a questão da vibração, ocultar a vibração, mas isso tem que ser realmente um obsessor, porque assim, a gente fala de muita coisa, mas na grande maioria são magias pequenas, tá? Tem coisas que são bem específicas e não é todo espírito que sabe fazer, tá? Deixa eu pôr o óculos, senão não tô enxergando nada. Já me viram sem óculos, eu sou assim. Agora vai vir uma outra pessoa. Nem pega sol mais nos meus olhos. Tem que ficar usando o dia inteiro. Senão eu não enxergo nada. Eles conseguem enganar a gente, mas eles sempre vão colocar mais alguma coisa. Porque sobre frequência de vibração, é assim, ó, por exemplo, uma pessoa que não trabalha energeticamente ou está começando, ainda não sabe reconhecer frequência, por exemplo, vai ficar muito ligada no que está sendo falado para essa pessoa, mas não vai se ligar na frequência. Ou vai se ligar muito no que está vendo, como eu já contei para vocês a experiência da criança, que todo mundo via a criança, achava bonitinho, e eu tava só começando, era um dos meus primeiros exercícios mediúnicos. Eu que percebi que a frequência era ruim. Porque como eu não via o que sentia do que se tratava. Foi um instinto meu, sente. Eu fui lá, vou sentir. Ixi, tô me sentindo muito mal. E aí as médias todas assustadas. Nossa, meu Deus, saiu da frequência. E aí se manifestou, né, um trevoso ali. Da menininha, lindinha, de
vestido branquinho e de cabelos encaracoladinhos como um anjo. Então vai muito da pessoa, porque às vezes não é que está ocultando a frequência, é só porque o médium não tem essa capacidade psíquica. Então eu acho que tem muito mais a ver com o médium, não tanto ele, porque assim sempre os obsessores vão tentar nos enganar, sempre mentir, enganar e tudo mais. Isso já é de praxe, porque senão não seriam obsessores até então, né? Essa questão de frequência, ela consegue ser mais oculta quando o médium não tem capacidade psíquica de perceber. Aí sim. Porque se o médium tem, aí já não consegue. Então vou por aqui. Que daí. Mas aí isso é mais específico de quem faz trabalhos e tudo mais. Para daí perceber, caramba, eu fui enganado ou enganada. Se é uma pessoa que não tem uma profundidade sobre o assunto, nem vai fazer essa relação. A Net, nossa, tem um zumbido com muita frequência. O zumbido, a gente conversou sobre o zumbido, até aproveitando, ó, gente, todo mundo que tá aqui, segue a gente e clica no link do YouTube que tá aqui na bio. Porque lá vai ficar, toda semana eu vou gravar uma das nossas lives que a gente fez aqui. Então, se você perdeu muito do conteúdo, porque eu não vou poder, tipo, repetir tudo de novo. Mas aí você não... a gente falou sobre isso, até falando com a Net. Muito legal isso que você trouxe do zumbido. A gente falou bastante sobre isso. E ficar ligada lá no canal, porque eu vou postar essa live lá. Aí você não vai perder o conteúdo. Olha só, e eu vou colocar por número a sequência das lives para vocês não perder. Por exemplo, eu coloquei a primeira desse horário. Esse horário é agosto, gente. Começou as nossas lives às 5 horas. Então, para vocês se localizarem. E foi a primeira live que eu postei foi a 1ª de agosto. Então, ali vocês já vão ter uma ideia. Para vocês saberem onde é que tá a live, qual o assunto. Mas é legal ver todas, né, gente? Vai ser... Às vezes a gente fala das mesmas coisas em todas as lives, mas de forma diferente. Então... mas as que eu tô postando é as que a gente começou a fazer em agosto. Nossa, tenho demais esses pensamentos atrapalhados. A Elisete fala. Isso, e a gente conversou bastante sobre isso aqui, né, Elisete, sobre questão do cérebro, questão do frontal e questão dos obsessores. E tem também questões clínicas, como tem um transtorno de personalidade, sei lá como é que fala, não sou da área, né? Quem aqui é da área, até para nos ajudar, tem a bipolaridade, que clínica, não a de mediunidade. E tem também que são questões neurológicas também, que a gente precisa olhar. Então é muita coisa. A Maria da Conceição Marques, boa tarde, seja muito bem-vinda, Maria. Gratidão pela sua presença. A Eliane, até para falar sobre esse assunto tem que ter muito cuidado, por eles ouvem tudo, tudinho. Meio que quem é geométrico, meio que quer falar mesmo. Falou assim, querido, aqui o nosso intuito é mesmo mostrar e escancarar o que tu tá fazendo. Porque se tivesse certo, você não estaria com medo. Porque quem é que julga a gente? É o outro que nos julga? Ou é a nossa consciência? E que ela continua após nossa vivência aqui. Tem um assunto, eu sempre jogo aqui, por isso que eu sempre tô trazendo essa ideia de vocês ter algo para anotar. Porque vocês que fazem a live aqui, tem um monte de coisa que a gente pode conversar, mas vocês trazerem esses conteúdos, porque é muita coisa para mim lembrar de tudo. E meio que eu não venho com programação certa, quem aqui vai conduzindo são os guias. Mas tem uma coisa que a gente tem que conversar. Eita, agora esqueci.
uma live só sobre isso. Enfim, assim que eu lembrar eu falo pra você precisar anotar. Mas é... Deixa eu ver se eu lembro aqui. Enfim, quando eu lembrar eu falo. A Beth, a inveja pode ser o pior que magia negra. Essas magias, elas são mentais, que a gente fala. Às vezes eu abro o campo e falo assim, ó, tu tem magia aí, mas é magia mental. Eu não vejo o obsessor no teu campo. Alguém tá jogando muita magia mental, mas é somente o mental. Aí fazendo um tratamento de limpeza e auxiliando a pessoa a fazer liberações constantes, como com banhos, com passes, com orações e tudo mais. E trabalhando a energia, ela vai ficando mais imune a essas magias. Porque todo tempo vai ter uma olhada esquisita pra cima da gente. Então, a gente tem que focar mais na nossa energia. Quanto mais tu trabalha na tua energia, mais imune a isso você fica. Não te afeta tanto. Reclamações constantes é um desses sinais também. Olha, o que eu vejo a reclamação como uma sabotagem, autossabotagem. Que a gente gosta de dar desculpa reclamando das coisas. E no fim não vai resolver nada. Igual outro dia eu tava contando pra vocês que eu tava reclamando que eu não tinha tempo pra fazer meus exercícios. Mas eu até mudei o estilo da minha agenda pra fazer esse tempo existir. Mesmo assim, o tempo existindo, eu não tava fazendo. E aí eu tava reclamando porque eu não tava fazendo. Mas eu tava arrumando desculpa mesmo. Tem gente que fica na zona de conforto. Eu acho que a reclamação ela é muito zona de conforto. Porque muita coisa não vai resolver. Na grande maioria não resolve reclamar. A gente tem que dizer assim, quando a gente reclama, a gente busca alguma coisa para pôr a culpa. É isso. Aí a zona de conforto, eu acho mais que a autossabotagem e obviamente que essa pessoa ela pode também estar em um estado de obsessão, mas é tipo algo comum de todos nós reclamar. Aí é muito colocar como um sintoma. Mas a pessoa não tem nada no campo, ela só ela só se sabota ou gosta da zona de conforto. A Elisete, eu vivi uma vida ouvindo isso, me colocando neste lugar de pior que todo mundo. Pensa que loucura. Isso a gente conversou bastante sobre os... Eu comecei a mudar depois que te conheci, mas essas vozes faziam parte da minha vida até outro dia. Hoje tenho 40 anos, vivi assim, acredito que 35 vivi me deixando estar nesse péssimo lugar. E que é o comportamento. A gente vai vendo que o comportamento da pessoa ela vai mudando. E às vezes ela está muito condicionada ao que é falado para ela. Na verdade, gente, isso que a gente está conversando aqui traz uma consciência para quem vai assistir esse vídeo depois. Agora a gente pode falar assim. Traz uma consciência para quem está assistindo esse vídeo de como a obsessão rouba a vida da pessoa. E agora vocês estão vendo o quanto que é verdade. Porque a gente não percebe. Quando eu falo para vocês, olha, vocês vão lembrar de muita coisa agora. Quando eu falo nas lives assim, ó, a gente tá sempre vivendo questões que não são nossas. Do que eu tô falando? E toda essa lista aqui. Claro que a gente tem os nossos BOs para resolver. Claro, isso ninguém tá negando. A gente tem que fazer um autoconhecimento, autoestudo e mudando. Mas na grande maioria as pessoas estão vivendo coisas que não é delas. Que é de outra pessoa, / espírito, / tá no espiritual. Isso é o mais comum. E é o mais grave.
E não é falado. Seja você o geométrico que passa isso para as pessoas. Guria, isso é grave que está acontecendo com você. Tu precisa buscar ajuda. Porque está drenando a tua vida, o teu tempo, a tua energia vital. A gente em vez de estar resolvendo os nossos BO, a gente está resolvendo o BO dos outros. Porque a gente primeiro está recebendo o BO, né? Que é investida. Sem saber que tá. E tá. Então isso é muito grave, na realidade, a obsessão. Rouba a vida da gente. Como é que eu vou me concentrar nas minhas coisas se eu nem consigo sentir as minhas coisas porque eu tô sentindo outras coisas que nem a minha? Vamos dizer assim. É grave. Tem uma coisa que eu já trouxe para vocês também, que é o quê? Eu falo algo, esse algo que eu falei para Angélica vai gerar uma energia. Tipo, é uma energia, já gerou, obviamente. Vai gerar uma emoção. Então fica falando o tempo todo a coisa aqui, vai gerar emoções em mim. Essas emoções, gerões é ótimo, vai gerar outras coisas em mim. Que vem a questão da depressão, que vem a questão da baixa autoestima, que vem a questão da tristeza. Tudo gera emoção. Se eu tô sobre o peso de algo, isso vai gerar emoções negativas em mim. E vai acabar com a gente, acaba com o nosso psicológico. A gente precisa entender esses modos operantes. Precisamos. Porque é importantíssimo. Porque a gente tem que cuidar dessa parte para que a gente fique livre para nos conhecer. Você não vai conseguir se conhecer estando em obsessão. Eu estou falando de obsessão. Obsessores, que são os espíritos que estão presentes porque querem te fazer mal. E aí tem o agravante daqueles que estão presentes não porque querem te fazer mal, mas a ressonância deles nos faz mal. Então a gente tem que administrar o nosso campo. A gente tem tanto serviço para fazer com a gente que eu não sei como é que a gente fica se ocupando dos outros. Mas é muita coisa que a gente tem para fazer. Quando vem romantizar, despertar ou mediunidade, eu fico muito brava. Porque então não sei que mundo que estão vivendo. Porque é muito serviço, gente. A gente tem trabalho para fazer. Na verdade, é trabalho. Desenvolvimento mediúnico, ele é vida e ação. Trabalho. Que nem Cristo disse, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Para que ele ia trazer a espada? Por que ele ia trazer a espada? Pra gente. Porque alguma coisa de errado tem. Tu não vai conseguir paz se você não lutar. Não vai. A gente tem que colocar os pingos nos i. O mal, ele existe. Os espíritos. Aqui é um lugar onde encarna negativo e normal. Porque você não fazer o mal pro outro é uma questão de inteligência. Também. Entendeu? Ó, alguém falou beleza. É isso aí. Entendeu? Que não tá nem me ouvindo, mas enfim. Utilizei o beleza dele. É uma questão, gente, que a gente precisa compreender onde estamos. Sabe por quê? Porque não vai adiantar a gente ficar, como diz a Eliane, reclamando. Porque a gente entende como é que funciona aqui, então eu tenho que me ocupar de mim. Não dá pra gente, como a gente tá... Ontem foi uma live que a gente falou sobre o quê? Sobre responsabilidades. E quem é que tem responsabilidade por você? Ninguém. Não é responsabilidade de ninguém, gente. A gente estava falando ontem sobre uma síndrome de dependência. Eu sempre tenho que me colocar que alguém vai me salvar, que alguém vai vir aqui neste planeta para dizer tudo que a gente tem que dizer, porque a gente não consegue fazer, porque a gente não consegue fazer nada. A gente tudo depende de alguma coisa. A gente aceitou essa ideia
essa mentira que foi falada pra gente. A gente não tem força de ação em nada, tá? A Daniele, boa tarde, menina. Seja muito bem-vinda. Gratidão sempre pela sua presença. É muito legal ver pessoas que eu não via há muito tempo porque não conseguia estar com a gente no horário a partir das 7. Tô muito feliz de rever o pessoal. A Eliane, medo de ficar sozinha, acompanhada, se sente aliviada. Não confia na própria companhia? Deixa eu traduzir um pouco aqui. Medo de ficar sozinha. Ah, tá. Acompanhada se sente aliviada também, né? Ler correndo. Negócio de ler correndo. Pessoa que não tem medo de ficar sozinha. Não gosto. É que aí, essa questão, gente. Deixa eu ver aqui. Pode ser. Porque tem gente até que só consegue dormir quando tá dormindo com uma outra pessoa. Sempre que eu durmo melhor. Com fulano, com Beltrana. Então essa questão de não gostar de ficar sozinha. Ou sozinho, né? Não gostar de ficar. Muito bom, muito bom. Ficar sozinho. Há uma lista extensa, a Betty. E por que é extensa? Porque a gente tá falando de quê? De realmente de prática, né? De vida. A gente tá falando de teoria. A gente olha pra nossa vida e traz essas informações. A gente tá pegando do vento, né? A Beth, medo de elevador sem nunca ter ficado preso dentro. São fractais perdidos? No umbral? Não entendo. Memória celular, Beth. E às vezes nem tem a ver com o elevador, mas com outras situações que o elevador o remete ou arremete. Memória celular, tá? A Eliane, gosta da sua essência ou não percebeu como és pessoalmente? Ah, tá, ainda o questionamento sobre estar na presença, né? A Helena, acontecia muito mesmo. A Viviane, gratidão, Viviane, pela sua presença. Estado de alerta. A Elisete. A Elisete porque ela é uma fofa, né? Que linda gente sem óculos, é porque são os seus olhos. A Maria. Quando sinto algo diferente, eu meço a frequência. Por isso, eu queria saber se tem como elas nos enganar. Então, Maria, o que eu sempre aconselho é porque, assim, dependendo do lugar que você vai estar, não vai ter como tu medir a frequência. Por isso que é legal a experiência mesmo. Tipo, quanto mais você tem contato através de trabalhos, por exemplo, com todo tipo de frequência, de energia, você vai aprendendo. Tu vai conhecendo e isso fica registrado, né? Tu vai tendo um conhecimento sobre frequências de vibração. Porque o que eu direciono sempre para as pessoas, pelo menos eu faço isso muito comigo, é de não ficar dependente de instrumentos. O máximo que eu consigo utilizar os meus canais, eu utilizo. Porque eu não vou poder estar carregando embaixo do braço as minhas mesas ou as minhas ferramentas. Então, por isso que eu sempre aconselho, obviamente, é muito bom e tudo mais, mas sempre a gente, primeiro, vou usar aqui, mas não é algo que, se eu não tiver, não vai me fazer falta. Isso eu sempre recomendo para os médiums. Treinar as suas capacidades psíquicas, principalmente uma pessoa como você que precisa sempre, que faz um trabalho, né, maravilhoso com a sua espiritualidade. Jennifer, gratidão, muita gente seguindo aqui. Os geométricos vão tomar conta das suas redes sociais. Pedir esse favor para vocês, principalmente aqui no TikTok, porque
Como eu havia falado para vocês, ele não ajuda em nada em assuntos que não são virais, onde ele entrega. O nosso assunto ele não é viral. Jennifer, boa tarde. Você mede a frequência pela live ou algo do tipo? Eu faço uma leitura do seu campo, vendo que tipos de frequência e vibração estão ao seu redor ou até mesmo em você, através de consulta. Uma leitura psíquica, né? Com a minha espiritualidade e a tua também, que vai ajudar nesse mapa do que te acessa, do que tá te acessando, do que já te acessou, de como tá aí a tua vibe, por assim dizer. Tu tá sobre maldição, não tá? O que tá acontecendo com você tem que ter a ver com energia, com espíritos ou não tem? É uma leitura mediúnica, né? A Maria tava falando aqui pra gente que ela mede. Passar por um atendimento com a Maria dela vai trazer quanto que tá a sua frequência, medindo lá com instrumentos dela. Memória celular, o que seria? A memória celular, gente, literalmente é uma memória. É algo que está gravado em nós e a gente não sabe, não tem consciência sobre essa memória. Por exemplo, você não sabe por que tu gosta de café muito. Só um exemplo, né? Que é muito estranho que não gosta de café. Tô brincando. Tipo, você gosta de rock. Eu sou muito do pagode. Né? Eu adoro a Europa. Eu não curto calor. Isso tudo é memória da pessoa. Eu adoro esse tipo de pessoa. Ou aquele tipo eu não suporto, aquele tipo de pessoa. Isso tem a ver com memória. E, por exemplo, assim, a sua dificuldade nas coisas também é memória. Os seus bloqueios dentro das coisas também é memória. São tudo questões que vivemos e que está em nós. É que assim, quando isso aí se encaixa em quê? Dentro das lives, o que eu falo sempre. Nós somos seres inconscientes que manifestamos o nosso inconsciente de forma inconsciente. Nós não somos conscientes de nós vamos criando consciência gradativamente conforme vamos vivendo. Isso é ilustrando a questão de memória celular. E que aí, dentro de terapias, acessam, vendo vidas passadas, acessando registros akáshicos, que mais que fazem? Hipnose, etc. Aí se tiver mais informações de terapias. Isso temos que compreender muito, que somos seres inconscientes e que manifestamos todas as nossas memórias e sempre vamos manifestando mais, só que de forma inconsciente. A questão desses despertares e que na verdade a questão expansão se torna mais viável ilustrar é você cada vez mais tendo consciência de quê? De si. Despertares, seja eles quais for, gente, tem a ver com despertar sobre você. Não é sobre os outros. É sobre você. Quanto mais você expande a sua consciência sobre si mesmo, melhor é para você resolver as suas questões, para você se mover, para você fazer as coisas. Angélica, os arrepios que podemos sentir no corpo é sinal de obsessores ou pode ser os mentores? Arrepios. Aí pode ser tanto um como o outro. Mas geralmente é o obsessor. Porque assim, os guias, eles têm frequência alta. A frequência deles é alta. Os efeitos no corpo físico, vamos falar de corpo físico, efeitos no corpo físico de frequências altas. Sente calor, muito calor. Se dá uns calorão em tu, do nada, geralmente é uma entidade de frequência mais alta. Deixa eu desligar aqui. Tem também o frio.
porque gasta muito, como é uma frequência muito alta, gasta muito calor. É como se você estivesse fazendo uma atividade, utilizando muito a tua energia, e é só a presença que está chegando, é um efeito do corpo. Tanto que a tua energia tem que ser trabalhada para que você não sinta tanto. No início, o primeiro contato meu com os arcturianos, eu tremia, fazia assim, sentia muito frio. Porque é todo o calor do meu corpo, assim, é como, tipo assim, eu tinha que fazer um esforço muito grande, sem sair do lugar, para mim receber as mensagens. Isso é muito interessante. Muito, muito. Porque o frio também, ele tem a ver com o obsessor também, tem isso, né? Mas a questão, às vezes, do frio, ele tem a ver com frequência alta. Porque gasta, porque a tua frequência tá muito baixa, imagina alguém. Tem gente que se sente, por exemplo, assim, quando eu fiz uma experiência, estamos falando de efeitos no corpo físico, né? Quando eu fiz uma experiência, um processo que eu estava passando com a minha equipe, com a minha mentoria, processo meu, né? De visitar realidades de frequência muito altas, o máximo que eu consegui, lascou meu corpo todo. Eu não tive tantos efeitos negativos indo para a negatividade, o mais profundo, breus possíveis. Não senti esse desgaste, era mais cuidados. Agora, para subir, crê-em-Deus. Parece que eu tive que tomar uma insolação, sabe? Ardia tudo. Ardia todo o meu corpo, assim. Dá um cansaço, assim, porque é uma frequência alta. Exige muito do corpo. E aí cada um vai ter ali efeitos distintos, por assim dizer. A frequência é um átomo que vibra mais rápido, você não consegue acompanhar, te desgasta. Né? A questão de arrepio, a gente poderia então pôr como sendo de obsessor. Porque assim, o mentor, ele pode vir e começar a mexer em você, e aí você sentir um arrepio aqui, principalmente no coronário, mas também pode ser obsessor. É melhor a gente colocar como arrepio sendo de obsessor, arrepios. Olá, Neuza, seja muito bem-vinda. Gratidão pela sua presença aqui. Deixa eu ver o que mais. Cadê meu apontador? Eita, aqui do lado. Dores. As dores, elas podem acontecer, ser por questões de obsessor, e é muito importante essa informação que você já foi no médico, você já fez exame, não tem nada e essa dor continua. E já buscou uma segunda opinião e não consegue achar nada e essa dor continua. É muito importante a gente tomar essa atitude de responsabilidade, que temos que olhar as questões clínicas. Mas a dor é muito comum em obsessão. Dores fortes de cabeça. Eu vou pôr aqui dores no corpo, de forma separada, que a gente vai conversar sobre isso. Dores no corpo. E dores de cabeça. Bom, vamos nas dores no corpo. As dores no corpo podem ser causadas por obsessores dentro de quais situações? Que tem um espírito desencarnado. Eu tenho algumas palavras, alguma forma de falar que tu não vai ouvir em outro lugar, porque é a minha forma de falar. Eu distingo desencarnado de entidades. O que eu chamo de desencarnado? É aquele eu e você que desencarnamos e não conseguimos seguir. Estamos aqui, por aqui, perdido ou encostado em alguém ou em algum lugar. Entidade, eu já chamo todo tipo de espírito que tem conhecimentos e que aplica esses conhecimentos por vontade própria para fazer o mal para o outro. O desencarnado faz mal pela presença porque pode ser um enfermo. E essa ressonância dessa enfermidade vai passar para a pessoa.
aí inúmeros, dores de cabeça, começa a doer as costas, começa a doer a perna, começa a doer o olho, às vezes dá dormência na pele, também isso tem a ver com enfermidades. Outra situação, às vezes é o enfermo, por exemplo, a pessoa ela sofreu um acidente e houve ali realmente as pernas foram muito atingidas, os braços, a pessoa sente essas dores nas pernas e nos braços, e tem a ver que tá tudo, alguém que tá tudo quebrado no plano espiritual. Porque sim, tu vai pro plano espiritualzinho igualzinho como tu tava no físico. Como às vezes, eu sinto uma dor no meu peito e eu faço exame, não dá nada, a pessoa desencarnou de um ataque cardíaco, ou dá essas dormências no braço, era um cardíaco que faleceu e tá ali perto de você. Então tem inúmeras situações de causas de desencarne, ou às vezes era uma enfermidade que esse espírito tinha, mas não necessariamente foi o que causou o desencarne, mas que traz ressonância para você. Ok? Outra situação de dor no corpo são as coisas que enfiam em vocês. Enfiam de tudo. Tudo vai do espírito, do que ele tem capacidade de fazer isso. O que eu vejo enfiando nas pessoas? Agulhas, tecnologias, objetos pontiagudos, como ferros, como de tudo, literalmente. Eu já vi espíritos enfiando na pessoa. Em mim mesmo. Não precisei ir muito longe. E já arranquei cada coisa que, sabe? Negócio que tava tipo assim na minha cabeça de tirar. Tecnologias, um monte de fios arados. Aí começa a tirar aqui, ó. Eu vejo os guias tirando aqui e é um monte de outros fiozinhos que tem. Pensa num monte de fio. Começa a arrancar essas coisas da pessoa. Que é tecnologia antiga, né? Os negócios, às vezes tem coisa que eu não tem nem como explicar pra vocês. Enfiando na pessoa. E eu nem tô falando de chip. Alguma dessas coisas pode ser chip? Pode também. Às vezes tira. Tem uns aparelhinhos aí que tá influenciando, tira também. Tem localizadores, sim. Eles colocam alguma coisa em você e vão embora. Porque às vezes esses espíritos, eles vagam muito longe, mas ele quer ter contato com você para em algum momento vir pegar a tua energia. Eu adoro entregar eles assim, isso é muito bom. Isso é muito bom, porque só assim a gente consegue ir fazendo mudanças. Daniele, por que atraímos o obsessor para perto? E o que fazer para afastar eles? O que fazer para afastar é uma live bem extensa. Mas tem muito conteúdo lá no YouTube falando sobre isso. E a gente pode fazer uma live, com certeza. Sempre no início aqui das nossas lives, a importância de vocês conseguirem estar no início. Vocês dizem, Angélica, vamos bandear para esse lado hoje. A gente trazer esses assuntos. Mas foi uma coisa fenomenal que você trouxe. O porquê que isso acontece com a gente. Por quê? Eu havia anteriormente falado com vocês sobre que Cristo falou que não vai trazer a paz e sim a espada. Por que ele vai trazer a espada para você? Como a gente estava conversando, por quê? Primeira coisa, porque existe o mal, existe a negatividade. Aqui encarna todo tipo de espírito positivo e negativo. E essas dimensões, no físico tem toda a qualidade de espírito, e esses espíritos vieram de algum lugar. De onde é que eles vieram? Dos planos etéricos. Então, nos planos etéricos é como a rua, que você sai, tem todo tipo de pessoa que você não faz ideia de quem é.
todo tipo de espíritos. Imagina quanto... Olha, vocês vê que há 3 bilhões de pessoas no mundo. É 3 bilhões? É, deve ser. O que acontece? Foi dito por Chico Xavier e outros médiuns que existe sempre de 4 a 5 espíritos para cada pessoa, se for falar da quantidade de espíritos no etérico. O quantos espíritos há nesses planos etéricos? De todo tipo. Porque aqui, para vocês tomar consciência de onde vocês estão, aqui encarna toda a qualidade de espírito. Aqui é um lugar onde um espírito negativo pode encarnar, um espírito normal pode encarnar. Porque eu não vou chamar de evoluído alguém que entende que não pode fazer mal para alguém. É o básico. Um espírito em perturbação encarna e outros espíritos encarnam aqui também. Com todos os níveis de consciência, de experiências, de vibração e tudo mais. Aqui é lugar disso. Aqui é assim que aqui funciona, porque continua encarnando e esses espíritos continuam no plano espiritual. Esses negativos. Porque tem outra coisa que daí não tem a ver só com esse ambiente em que estamos, e sim em qualquer ambiente que a gente vai, que tem uma coisa que se chama livre-arbítrio. Onde que eu posso decidir do nada te fazer mal. Como eu do nada decidi te fazer bem. Dentro desse condicionamento todo e de vários outros que aqui tem, tu tem o livre-arbítrio. Sempre ali. Então tu tá, e isso explica o porquê que vocês têm tanta rejeição às vezes de estar no meio de tanta coisa. Vocês não são acostumados, vocês são espíritos muito fácil. Olha só, se você tá falando de manter a frequência só num nível, só num hertz, em que mundo que você tá vivendo? Pra você dizer isso pra uma pessoa, você tem que só ficar nessa frequência aqui alta. Que tudo estará bem. Esquece que aqui somos seres emocionais, psicológicos, que aqui encarna toda a qualidade de espírito, que tu tá condicionado momentaneamente, então você nem sabe na totalidade referente ao seu espírito, você tá sabendo, você vai saber nesse curto espaço de tempo que tu vai estar aqui, gradativamente. Você tem que... Todas essas nossas conversas é para entender como aqui funciona, porque quando a gente consegue entender, fala assim, entendi, de boas, agora eu entendi, tipo, tu consegue tirar muitos pesos das costas de vocês e aproveitar mais a vida de vocês. E mais espertos, atentos, né, que é o vigiar e orar. Tem que vigiar e tem que orar. Pra quê? Tem que vigiar e orar. Se aqui é todo mundo, não tem o mal, não existe o mal. Por que eu vou vigiar? Então é porque tem. E que eles têm o mesmo direito de estar aqui do que nós. Porque tem um livre-arbítrio. Isso quebra paradigma, gente. Não tem nada menos do que isso, que é uma quebra de paradigma imensa. Só que o que acontece? Tudo vai de nós. Como é que tu quer agir? Como é que tu quer agir sabendo de tudo isso? Como é que tu quer aproveitar a tua experiência sabendo de tudo isso? Isso eu tô falando com o espírito de vocês. Porque vocês voltam. Vocês pedem pra voltar. Vocês estão voltando já faz bastante tempo. Pra quê? Pra passar um pouquíssimo espaço de tempo fazendo o quê? Se não é vivendo experiências aqui. Tem coisas que a gente tem que discutir para a gente parar de conflitar e conseguir experimentar a vida de várias outras formas também. Mas essa questão, o porquê atraímos, por que será que esse planeta atrai obsessores? Vocês veem a natureza? A natureza ela é negativa? Por que ela atrai espírito ruim pra cá, pra encarnar?
Isso a gente está falando de uma coisa que tem que atrair. Isso é legal da gente olhar. Por que será? Esse belo planeta atrai obsessores para vir aqui e ter experiências. Ou espíritos que nem sabem que irão se tornar obsessores e se tornam. Será que é essa a ideia mesmo? Tem um monte de coisas que a gente tem que começar a ir conversando para ir tirando a gente de paradigma. Porque olha só, se eu entendo que eu tô na matéria, eu não sou a matéria, então não sou eu que eu tô atraindo. É um condicionamento, onde que estou eu e pode ter muitos outros. Tem nada de errado comigo. Eu tenho que vigiar, de antena ligada, como diz Cristo. Isso sim. Isso faz mais sentido. Por que esses espíritos fazem essas maldades? E quem disse que eles fazem maldades na ideia deles? Muitos seres são como um leão, matam e comem o ser e estão só sobrevivendo para eles. Não pensam como a gente, não tem essa. Como é que eles vão conseguir pensar como a gente? A gente abrindo a cabeça e enfiando dentro deles? Ou eles também experimentando situações? Como é que a gente aprende as coisas? Isso explica muito por que a gente encarna, gente. Caramba, faz todo sentido. Isso explica muita coisa. Existe muitos seres, vamos só falar de obsessores. Existe muitos seres que a Daniele fala, temos que aprender a conviver no mundo com os espíritos. Principalmente quem tem mais essa sensibilidade. Tem pessoas que sofrem efeito dos espíritos e não fazem nem... não estão ligados nisso. E é a questão da pessoa. Mas estão ali. Então sempre tem. Isso a gente tem que aprender a viver no mundo com essas coisas, porque foi o efeito dessas questões que nos levou a buscar respostas. E tá aqui a resposta. Agora a ação agora eu vou aplicando conhecimentos e vou aprendendo a lidar. Isso é inteligência. A gente tá usando e tá aplicando o que a gente aprende. É isso. Elisete, porque uns têm mais e outros nem sentem nada com relação ao mundo espiritual? Isso tem a ver com a estrutura da pessoa. Isso é uma questão muito boa que tu trouxe. Por que a diferença entre nós? Isso tem a ver com cada um, na sua individualidade. E olha só, e também tem a ver com a sua... Isso foi até um tema, se a Izzy estiver aí. Acho que foi com a Izzy que eu conversei, com alguém que eu conversei na assistência hoje. Isso é muito importante. A diferença que há... Olha só, é paradigma, tá? Isso aí. É paradigma. Vamos quebrar um paradigmão. Olha só. É tanta coisa que eu nem sei por onde começar, mas vamos simplificar. Literalmente, uma pessoa viver a vida do jeito que ela está vivendo tem a ver com aquela pessoa, com aquele espírito. Você não tem que olhar só para a questão da pessoa encarnada, você tem que olhar para a pessoa porque ela é um espírito, ela não é a matéria. Aquela forma que a pessoa está vivendo tem a ver com o espírito, com questões daquele espírito. E isso pode ter a ver com coisas que a pessoa viveu aqui na matéria, pode ter a ver com o que ela está trazendo referente ao espírito, pode um monte de coisa, porque tem a ver com ele ou com ela.
E tem a outra parte que é você. Por que será que você sente tudo? Aí você tem que olhar para você para compreender. Essa é a sua função. Entender por que acontece com você. Aí se a gente olhar de uma forma geral. Nós não somos matéria, a gente é espírito. Então perceber coisas é o normal. Se a pessoa não sente, questão do espírito lá, questão da pessoa. Mas o normal, se somos energia, se somos. O normal nosso é perceber as coisas. E não é que aquela pessoa não sente, ela só não relaciona às vezes. Ah, eu gosto muito de fulano, mas eu não gosto de Beltrano. Que estranho. Isso a pessoa está sentindo energia, mas ela não relaciona. A pessoa que não tem tanta sensibilidade fala um monte de coisa. E às vezes é aspiração. Ela recebe, passa, nem sabe o que está recebendo e nem sabe o que está passando. Essas pessoas, elas estão vivendo questões energéticas e espirituais, elas só não relacionam. Agora, o porquê, aí tem a ver com a pessoa. Por que ela não relaciona? Será que é para ela relacionar? Será que faz parte do que ela se propôs a vir e viver? Será que faz parte do que o espírito dessa pessoa se propôs? Pessoa. Por isso que quando uma pessoa chegava para mim e dizia: ai, as outras pessoas não despertam, eu falo para elas, elas têm que buscar. Quem disse que elas têm que buscar? Porque eu falo que a pessoa tem que buscar o conhecimento, tem que despertar a consciência, mas não me escuta. Quem disse que tem? Isso a gente tem que pensar sobre isso. Porque essa questão virou sempre um objetivo de todo mundo. Quem disse? A gente tem que olhar para as pessoas sem o tempo. Esse espírito, ele tem todo o tempo. Eterno. E a gente tem, e não é porque esse espírito não está despertando da tua forma que ela não tem conhecimentos para te passar. Ela tem conhecimentos como você e também tem coisas que ela precisa aprender. Que ela precisa aprender como você. Tá travando bastante agora, né? Não sei porquê. A gente tem que... Travando aqui um monte, deixa eu ver. Estão me mandando muita coisa aqui, será que é isso? Eita, deixa eu tirar um pouco dessas coisas aqui. Isso é um paradigma que todo mundo tem que igual. Não tem. E a gente vê isso, às vezes a pessoa, esse espírito veio para experimentar uma coisa e aquela coisa e deu, e é do espírito. E talvez ela vá olhar outras questões em um outro momento, em outra oportunidade. Não tem que, isso é questão missionária, isso vem de igreja. Que todo mundo tem que. Se você compreende que não existe o tempo, por que tu tá apressando a... Não, você tem que... Mesmo porque essa pessoa não tá aberta. E talvez o momento dela seja em outro momento, em outro lugar, em uma outra situação, e que você nem sabe. Isso faz com que a gente para de conflitar e aproveite mais as pessoas, porque não quer dizer que ali não tenha um espírito se manifestando, trazendo, nossa, eu levei cada tapa na cara. De eu sentar para conversar com uma pessoa e ia ficar tipo, meu Deus, cada coisa de aprender, e eu com aquela ideia de que não, porque que os despertares da consciência e tudo, tu perde a oportunidade de aprender com as pessoas, não ver aquele como evoluído, porque o que acontece? É colocado como se as pessoas fossem evoluídas porque não estão despertando, entende? Muito boa essas questões que vocês trouxeram. E ficar tipo,
caramba, e pegar um aprendizado aqui de uma e aqui de outra, e essas pessoas são de outras vibes, outras áreas, nada que ver. Ateus, por exemplo. Gosto muito de aprender com ateu. Ateu me ensina muito. Que é a questão de responsabilidade, né? Que a gente conversou muito na outra live. A responsabilidade de mim comigo mesmo. Eu não tenho nada pra me apoiar, pra dizer seja o que Deus quiser, ou Deus que sabe. Deus tá no controle de tudo, não é eu e eu. E isso vai exigir o quê? Responsabilidade e maturidade. Porque eu tenho plena consciência que tudo depende de mim e que na realidade é assim. Mas não que não exista. Essa é uma questão, uma outra questão, né? A gente falou por último aqui das dores, mas não sei se ficou respondido. Elisete, aí você me diz. A Lena, muita gratidão pela sua presença. A Lena fala: boa noite, estou lendo o Livro dos Espíritos. Um valioso aprendizado. É aquele de Kardec, Lena. O dos médiuns também é muito bom. Dos médiuns. Bom, é bom a gente ir quebrando esses paradigmas para que a gente deixe, eu acredito que a mensagem de hoje, vamos ler a mensagem de hoje, tipo, se preocupa mais contigo. Comece a realmente se preocupar com você. A observar, quem entrou aqui no finalzinho, gente, aqui na bio tem o link do YouTube. Sigam lá o YouTube, porque essas lives, elas não vão ficar gravadas aqui. Elas serão postadas semanalmente, uma live lá. Aí vocês vão conseguir acompanhar as lives inteiras, tá bom?